Hoje eu gostaria de falar sobre esse tema com esse título que se chama Reviravolta. Diga para a pessoa que está do seu lado, reviravolta. Reviravolta é você dar uma volta para voltar ao estado original, né? Para você voltar ao propósito, à vontade de Deus, aquilo que Deus tem planejado para a sua vida. E eu quero ler com você aquilo que está escrito em 2 Reis, do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Nós vamos ler essa passagem que será a base para essa noite, para alguns ensinamentos valiosos que nós iremos extrair daqui. Então, a partir do versículo 1, diz assim: certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido que o servia morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em sua casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam as vasilhas e ela as enchia. Logo, todos estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Essa passagem, o Espírito Santo começou a me ministrar sobre ela na célula. As mulheres da célula vão lembrar algumas coisas que eu falei sobre essa palavra. Por isso que é tão maravilhoso nós fazermos parte de uma célula, onde nós todos somos alimentados mutuamente e toda semana nós temos a oportunidade de receber algo novo da parte de Deus, de uma forma mais próxima, mais pessoal. Isso é a célula. Mas essa passagem, ela nos ensina muitas coisas. E a primeira coisa que você vê aqui é o retrato de uma mulher que está numa situação muito, muito difícil, né? Ela é uma mulher que agora está viúva, perdeu o seu esposo, ela tem 2 filhos, mas ela ficou com ela uma herança muito desagradável, né? Uma herança que ninguém espera, uma herança de dívidas. Ela ficou com as dívidas da sua família, e a Bíblia fala que ela foi falar com o profeta porque os credores estavam vindo na sua casa e queriam levar os seus 2 filhos como pagamento para essa dívida. E aqui é interessante que ela diz assim: o meu marido era um homem de Deus, era um servo do Senhor que fazia parte ali do convívio dos profetas. E você pode se perguntar, assim como eu já me perguntei algumas vezes, por que é que uma pessoa que serve a Deus, que anda com aqueles que pertencem ao caminho, que estão na casa de Deus, por que esses não prosperam? Por que ficam, né, como esse homem? E por que isso é importante? Você sabe que a Bíblia fala, em Provérbios 13, 22, diz assim, a pessoa de bem deixa herança para os netos, mas a riqueza do pecador vai para as mãos dos justos. A Bíblia fala que a pessoa de bem, ela deixa herança para os filhos dos seus filhos. É um princípio da palavra de Deus, a prosperidade. E por que essa mulher ficou assim? Por que esse homem, mesmo na sua fidelidade, na sua assiduidade, ele deixou a sua família endividada? Eu não vou te dar essa resposta. Que insatisfação, né? Criei toda aqui a introdução para te dizer, não vou te dar a resposta. Sabe por quê? Porque essa é uma resposta que você obtém na quinta-feira. Na última quinta-feira do mês, quando há uma reunião aqui especial para falar da nossa vida financeira, você encontra essa resposta. A fidelidade, ela é importante, mas promessa só se cumpre com princípios. E a palavra de Deus está cheia de princípios, para que nós possamos andar por eles e receber as promessas. A fidelidade é uma delas. Outro é conhecimento e muitas outras coisas que você alcança de uma forma mais fácil na quinta-feira. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, Agora você diz,
porque agora você comemora que tem a oportunidade na quinta-feira de você vir aprender algo sobre essa área, amém? Eu vou entrar em outra área nessa noite. Essa mulher, apesar da situação que ela estava, ela não foi uma pessoa que aceitou esse destino. Ela não cruzou os braços, ela não disse, bom, levem os meus filhos e seja o que Deus quiser, né? Ou que a vida continue dessa forma. Ela não foi uma mulher conformada, ela não aceitou esse destino. Ela foi buscar uma solução. Ela foi buscar uma direção, ela queria resolver esse problema. A verdade é que ela não queria perder os seus filhos. A verdade é que ela não queria ter a vida naquela condição. E ela faz algo muito sabiamente, e ela vai procurar o profeta, o homem de Deus, porque ela sabia que ali ela receberia uma orientação embasada pela palavra de Deus, ela receberia uma orientação com o poder de Deus sobre essa orientação. E quando ela chega para conversar com esse profeta, e ela diz para ele, o que é que eu faço diante dessa situação? Como é que eu posso resolver isso? E o profeta, ele faz uma pergunta interessante, ele diz, o que você tem em casa? O que é que você tem na sua casa? A primeira resposta que ela diz é nada. Pode ler ali que ela diz nada. Porque essa é sempre a nossa visão quando nós estamos em meio a problemas, né? O que é que você tem? Nada. E nós ouvimos essa resposta algumas vezes, né? Na palavra de Deus. Porém, no decorrer, ela disse, tá, eu tenho um pouco de azeite na minha casa. É isso que eu tenho. E eu acho fantástico sobre isso, como Deus tem um olhar sobre o que nós temos e sobre o que nós somos. Muitas vezes nós olhamos para o que nós temos e consideramos nada. Não tenho nada de valor. Não tenho nada que possa me ajudar. Não tenho nada que me faça sair dessa situação. Ou nós olhamos para nós mesmos e temos esse pensamento: eu não sou ninguém. Eu não sei nada, eu não posso nada, eu sou um Zé Ninguém. E você vai ver ao longo da palavra de Deus como o olhar de Deus sobre nós e sobre aquilo que nós possuímos confronta o que nós pensamos sobre nós mesmos e o que nós pensamos sobre o que nós temos. Quando você vê a palavra de Deus fala em Mateus, no capítulo 15, que havia uma grande multidão reunida e os discípulos disseram para Jesus o que? Dispensa a multidão, eles estão com fome. O que é que Jesus perguntou para os discípulos? O que é que vocês têm? Os discípulos não estavam vendo potencial nenhum ali, naquela pequena quantidade de pães e peixes. Mas Jesus disse, é com essa mesmo, pode trazer. E assim foi que aconteceu a primeira multiplicação dos pães e peixes, porque depois veio a segunda. Parecia nada, 7 pães e 5 peixes diante de uma multidão. Mas o olhar do Senhor sobre aquilo via potencial, via possibilidade. Você sabe que não existe como você multiplicar o que você não tem. A multiplicação só vem a partir daquilo que você tem. 0 não multiplica. Por isso que a multiplicação, ela deve vir debaixo desse olhar. E isso era sobre algo que possuíam, né? Que tinham. Mas sobre nós mesmos, quando os israelitas estavam perseguidos pelos midianitas, e a palavra de Deus diz que o Senhor faz uma visita a Gideão. Você lembra desta passagem? Em Juízes, o capítulo 6, o versículo 14, diz assim, então o Senhor se virou para Gideão e disse, vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão era um homem que se dizia ser o menor da sua casa e a sua família mais pobre de Manassés. Essa era a visão que ele tinha sobre ele mesmo. Ele era alguém que estava no lagar malhando trigo, escondido, buscando um sustento para sua família, e o Senhor aparece para ele e disse, vai nessa força que você
tem. A visão de Gideão era uma visão de fraqueza, de impossibilidade, de incapacidade, mas a visão do Senhor era: você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. O Senhor via algo em Gideão que Gideão não via em si mesmo. E o Senhor disse: na força que você tem. E aí você vê todas aquelas desculpas, né? Que a gente escuta na palavra. Mas eu sou menor, mas eu isso. E o Senhor disse: eu estou enviando você. Vai nessa tua força. Moisés era um fugitivo com dificuldades na fala. E o que é que o Senhor disse? Você será o libertador do povo de Deus no Egito. Eu sou gago, não sei falar, sou fugitivo, como serei eu? Moisés não via quem ele era, mas Deus estava vendo quem ele era. A viúva, do pouco azeite que ela tinha na sua casa, ela se transformou numa grande empresária do ramo do azeite. E a pergunta que nós devemos nos fazer nessa noite é: o que eu tenho? O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? O que é que eu possuo? Talvez você tenha um negócio, talvez você tenha uma família, talvez você tenha um talento que você está desmerecendo completamente, que você não está dando valor àquilo que você tem. O que você tem em você? Porque nós olhamos para nós mesmos e vemos nada. Nessa noite é necessário que você faça uma pausa e olhe bem para quem você é. Porque talvez o Senhor está dizendo para você: vai nessa tua força. Vai nessa força que você tem. Talvez o que a gente espera do Senhor é que Ele venha e nos dê a força, né? E que Ele nos dê os recursos, e que Ele nos dê aquilo que nós achamos que precisamos. Mas talvez nessa noite o que o Senhor está dizendo é que aquilo que você precisa já está em você. Que a única coisa que Ele quer fazer é te mostrar o que você tem e o que você é. Quantas palavras de Deus você já recebeu a respeito daquilo que você pode fazer, a respeito daquilo que você pode ser, a respeito daquilo que você pode alcançar? O Senhor não se engana, nós sim. Nós podemos ter uma visão errada, mas o Senhor não. Por isso, nessa noite, eu quero dizer para você que assim como o Senhor fez com a viúva, que acreditou no potencial quando o profeta disse: pega o azeite, e a multiplicação aconteceu na sua vida. Quando você fizer isso com aquilo que você tem e com aquilo que você é, você viverá o extraordinário de Deus na sua vida. O que é que você tem? Você tem, algo você tem. Segunda coisa que nós aprendemos com essa palavra e que é muito interessante. Eu quero ler com você lá nessa primeira passagem que nós lemos. O profeta disse assim para a viúva: depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela os enchia. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que o profeta disse assim para a viúva: você e os teus filhos. Quando você fizer isso, entra na sua casa, feche a porta. Você e os teus filhos. A segunda coisa que nós aprendemos nessa passagem é alinhamento familiar. O profeta estava falando para essa viúva que o milagre para acontecer na sua vida, que para a vontade de Deus acontecer na sua vida, essa reviravolta acontecer, era necessário que todos estivessem alinhados. Dentro da sua casa, viúva, não vai ser só você. Não é só você e o seu filho mais velho, é você e os seus 2 filhos. Alinhamento familiar. Jesus nos deixou um ensinamento em Mateus capítulo 2, versículo 25, ele disse que a casa dividida, ela não subsistirá. Aonde há divisão, não há avanço. Aonde há divisão, não há multiplicação. Não há reviravolta, o que é bem o oposto de onde há união. A Bíblia fala em Salmo 133 que é na unidade, que é na união que Deus ordena a sua bênção.
e vida para sempre. Na nossa casa, nós precisamos estar alinhados uns com os outros, para que nós possamos alcançar tudo aquilo que o Senhor tem projetado para as nossas vidas, planos de paz e de prosperidade. Agora, se a esposa pensa para a direita e o esposo pensa para a esquerda, a verdade é que ninguém vai sair do lugar, porque um puxando para um lado, outro para o outro, não se sai do lugar. Não adianta os pais puxarem para a direita e os filhos para a esquerda. É necessário que haja alinhamento em toda a casa, para que possa haver crescimento e prosperidade. Quando você une, há como um mistério, o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso no casamento. Depois que um homem e uma mulher, eles se unem, debaixo da bênção do Senhor e debaixo da lei dos homens, há uma bênção sobre eles. Porque uniu duas pessoas. E onde há unidade, Deus ordena a sua bênção. Pessoas que, enfim, não são estudiosos da palavra de Deus, mas são estudiosos das áreas humanas, falam sobre isso, que quando há um casamento, tudo melhora. A prosperidade vem, o crescimento vem, as conquistas vêm muito mais rápido que se tivesse só. Porque a Bíblia fala que não é bom que o homem esteja só. Agora, como é que nós alinhamos a nossa família? Como é que nós vamos andar todos juntos rumo ao mesmo propósito? A palavra de Deus é que é a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho, que nos dará a direção em relação à nossa casa, à nossa família. E o que a Bíblia fala em relação ao casal? Diz assim, esposas. Tem esposas aqui? Amém? Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Essa é aquela palavra que mulher não gosta de ler na Bíblia, né? Vai falar de submissão, vai falar desse negócio de se sujeitar, mas depois chega a parte deles. E é um pouco mais comprida, é um pouco mais extensa a parte do esposo. Mas essa palavra foi uma palavra um pouco deturpada ao longo do tempo, porque se ficou com a ideia de que a mulher ela seria como uma serva, né? Como uma empregada dentro da casa, como aquela que deveria obedecer e não palpitar. Deveria dizer sim para tudo e não influenciar em nada. Mas a palavra submissão quer dizer você estar debaixo da mesma missão. Submissão é você estar debaixo da mesma missão. Ou seja, você está de acordo com o seu esposo, sendo ele o cabeça da casa, como diz a palavra. Você estar de acordo com aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Ser submissa é você lutar pelo mesmo objetivo. É você caminhar no mesmo caminho para chegar no mesmo destino. É você estar alinhada à missão do seu esposo. Dentro da sua casa, e a missão dele é muito importante, que a Bíblia nos fala. Ser submissa não é o marido dizer direita e você caminhar para a esquerda. É você dizer, não, vamos caminhar juntos. Nós temos uma missão como casal. Temos ou não temos? Temos uma missão como casal. Os sonhos que o casal deseja realizar, os alvos que o casal deseja receber. Nessa unidade há uma missão. Há uma missão financeira que você deseja alcançar, mas precisa estar alinhado. Há uma missão quando você tem filhos de educá-los, de guiá-los no caminho do Senhor. Por isso que a primeira base para a família estar alinhada é o casal estar alinhado. E debaixo dessa direção que o apóstolo Paulo dá. E depois ele diz, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela.
Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Então aqui o apóstolo Paulo diz, maridos, esposos, vocês devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ame a sua esposa como você ama o seu próprio corpo. Você cuida, você alimenta, você zela. É esse o papel do marido, do esposo, não de acordo com aquilo que eu acho, não de acordo com aquilo que a atualidade acha, mas de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina e fala sobre aquele que criou e instituiu a família, o próprio Deus. Aqui está a orientação. Maridos, ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Agora, a esposa não pode pensar assim, não, eu não quero ser submissa. Então você também não pode exigir do seu esposo que ele te ame como Cristo amou a igreja. Porque o primeiro alinhamento deve ser os princípios da palavra de Deus. Eu obedeço, você obedece. Eu cumpro, você cumpre. E aí nós estaremos alinhados para vivermos o melhor de Deus. O que é que a Bíblia fala sobre a relação dos pais com os filhos? Efésios 6,4, e vocês pais não provoquem a seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. O papel dos pais, segundo a Bíblia, é você não provocar a ira dos filhos, mas educá-los nos caminhos do Senhor. Então, para ser pai e mãe, há muita necessidade de sabedoria, não é mesmo? Todos os dias nós somos desafiados em educar os nossos filhos na presença do Senhor, no caminho do Senhor. E a Bíblia nos diz assim, não provoquem a ira. Mas hoje, há quase que uma hiperresponsabilização dos pais e uma subresponsabilização dos filhos. É ou não é verdade? Nós precisamos saber o nosso papel e cumprir ele. Agora, os filhos também precisam saber o seu papel. Efésios 6, do 1 ao 3, diz assim, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Então, sim, pais e mães têm uma extrema responsabilidade de educar os seus filhos no caminho do Senhor. Mas filhos são aqueles que devem obedecer os seus pais. São os filhos que devem honrar os seus pais. E a Bíblia diz, é a primeira palavra, é o primeiro mandamento com promessa. E eu entendo que se não se cumpre esse mandamento, o contrário da promessa vem sobre a pessoa. Se a Bíblia diz, obedeça o seu pai e sua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra, eu entendo que se eu obedecer, eu viverei longos dias. Se eu não obedecer, eu não estou debaixo dessa promessa. Então eu estou debaixo daquilo que é ao contrário, poucos serão os dias. E diz para que tudo te vá bem. Se eu cumpro essa promessa, essa palavra, eu tenho uma promessa de Deus sobre a minha vida. Não é uma promessa do meu pai e da minha mãe terrena, é uma promessa de Deus. De que em tudo eu irei bem. Essa é a total base para o alinhamento familiar. Primeiro entre o esposo e a esposa. O amor, o respeito e a missão. Precisamos ter muito claro a nossa missão. Os pais entenderem o seu papel de educar os seus filhos nos caminhos do Senhor, os princípios da palavra de Deus. E os filhos obedecerem e honrarem os seus pais. Porque uma casa dividida, ela não subsistirá. Então você pode pensar, mas o meu pai e a minha mãe, eles estão alinhados, eu não tenho nada a ver. Não. Você está ali aliançado. Se o pai e a mãe estão pensando e querendo ir para esse caminho, que o pai até diz, filho, o caminho é um pouco mais apertado.
é um pouco mais difícil. E pai e mãe tem que usar muito esse discurso, né? De dizer, aqui não dá, segura aqui, porque o caminho é mais apertado. Mas o pai está vendo o destino que ele vai chegar. Ele está vendo o propósito pelo qual estão indo para lá. E seu filho diz, isso aqui não tem nada a ver, não é verdade. Casa dividida não subsistirá. Cada um dentro da sua casa, dentro da sua família, tem a importância de cumprir a sua responsabilidade. E o que nós vemos que a orientação do profeta foi, alinhe a sua família. Você quer viver a reviravolta na sua vida? Você quer viver um novo tempo? É você e os teus filhos. Se o pai estivesse junto, o pai ia ficar de fora? De maneira nenhuma. É a sua casa. E como exemplo disso, eu me lembro de Ruth e Noemi. Você lembra dessa passagem? Onde todas perdem o esposo e Ruth, ela faz um voto. Ruth era a nora, né? E Noemi era a sogra. E ela diz assim para a sogra, para onde você for, eu irei. O teu povo será o meu povo, a tua terra será a minha terra, e o teu Deus será o meu Deus. Não tem nada a ver, o esposo morreu, por que eu vou continuar aliançado? Mas ela estava alinhada na sua fé. Ela estava alinhada naquela casa. E a bênção de Deus foi sobre elas. De uma forma tremenda na área financeira, na área sentimental. Ruth foi a avó do rei Davi, quer dizer, foi algo tremendo que aconteceu na vida delas. Porque elas estavam, diga comigo, alinhados. Teu Deus será o meu Deus, a tua terra a minha terra, o teu povo o meu povo. Para onde você for, eu irei. Você tem uma pessoa da sua família aí com você? Olhe nos olhos dela. Diga para eles assim, nós precisamos estar alinhados na palavra de Deus. E as promessas de Deus estarão sobre nós. Amém? Deus não criou a família para que fosse motivo de tristeza. Deus criou a família para que nós pudéssemos, eu creio assim, nos desenvolver em todas as áreas. Pessoal, financeira, eliminar o egoísmo, o individualismo. Em todas as áreas nós podemos crescer na nossa família, mas nós precisamos ouvir aquele que a instituiu, aquele que a abençoou e as suas instruções. E assim ela fez, né? A Bíblia fala então que ela volta para sua casa, ela obedece aquilo que o profeta fala, busca as vasilhas, os filhos entram na casa, fecham a porta e a Bíblia diz que ela foi deitando aquele azeite e algo milagroso aconteceu, porque conforme ela deitava o azeite ia se multiplicando. Conforme ela enchia as vasilhas, os vasos, o azeite ia se multiplicando. Quando terminou, e eles estavam com muitos vasos cheios, ela e a sua família trabalhando juntos, um cooperando com o outro, ela sai da sua casa e ela vai até o profeta. E ela diz, e agora, profeta, aconteceu isso, o que é que eu faço? O profeta dá o conselho que os grandes empresários hoje dão, né? Venda. Vender é o segredo do negócio. Se você sabe vender, você vai ter uma chance ilimitada de prosperidade. Isso demanda trabalho, mas é o que acontece. E o profeta lá atrás disse, vai e venda. Terceira coisa. Não é porque tudo deu certo que ela abandonou a instrução do Senhor. Não é porque ela deu certo, encheu os vasos, agora ela está cheia de azeite, e azeite tinha um valor, ela disse, não, agora eu não preciso de mais nada, eu não preciso mais da orientação do profeta. Não, mesmo com os vasos cheios, que isso simbolizava que ela tinha muito recurso, ela disse, agora eu vou voltar para o profeta, e eu vou seguir pedindo a sua direção. Em 2 Crônicas 20:20 diz assim, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros, creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Não é porque só está dando errado, eu vou buscar o Senhor, eu preciso de uma direção. Quando está dando certo, eu também preciso buscar a direção
do Senhor. Em todo o tempo. A Bíblia fala que nós devemos buscar e nós encontraremos, nós vamos bater e a porta se abrirá, nós iremos pedir e nós iremos receber. A palavra fala sobre uma contínua busca. Não é apenas na necessidade, não é na prosperidade, é em todo o tempo buscar a direção de Deus. E foi isso que ela fez. Ela voltou e buscou a direção do Senhor através do profeta. Na célula, de novo, algo que o Senhor falou ao meu coração, baseado na palavra, que eu sempre me perguntava, puxa, por que os israelitas, eles não podiam guardar maná no deserto? Você lembra disso? Você que já leu a Bíblia? O que o Senhor dizia? Que não podia guardar o maná de um dia para o outro. Então eles estavam no deserto, todas as manhãs o Senhor mandava o maná e as cordonices, porém era para aquele dia. Outro dia vinha novo maná. E a gente sempre tinha entendimento, eu sempre tinha entendimento de que Deus faz novas todas as coisas. Todos os dias Deus tem coisas novas para fazer, mas em contrapartida, você vai ver que a Bíblia nos ensina a guardar muitas coisas. E guardar não é ruim, certo ou errado? Nós somos ensinados a guardar tudo, todo o tempo. Você guarda um pouco de dinheiro para poder prosperar, você guarda os mandamentos para poder viver, você guarda a sua saúde, quer dizer, guarde o seu coração, guarde. E por que o maná não? Se o Senhor nos ensina a guardar tantas das coisas. E o que o Senhor falou ao meu coração, que não era a respeito de guardar, mas era a respeito de buscar. Se eles guardassem de um dia para outro, eles se eximiam da responsabilidade de ter que buscar no outro dia. Então não é que o Senhor não estava dizendo para ele que era errado guardar, era errado não buscar. Era isso que o Senhor queria evitar no meio do seu povo, a falta da busca. Sempre haverá para sobra, a Bíblia nos promete. Mas a busca, ela tem que ser contínua, todo o tempo. Isso nós aprendemos desde o princípio. O Senhor visitava Adão todos os dias no jardim. A busca ao Senhor deve ser contínua. E aí, o profeta fala para ela, vai e vende, paga o que você deve, aí um princípio também da prosperidade. Paga o que você deve e vive daquilo que sobrar. Será que rendeu? Será que rendeu essa ação? Será que rendeu esse trabalho, essa direção que ela tomou para viver do resto? E a Bíblia fala que ela precisava achar vasos, ela não tinha muitos vasos. E o profeta disse, vai e procure vasos, pega emprestado dos seus vizinhos aonde você arrumar. E tipologicamente falando, quando você fala de vaso, a Bíblia fala de eu e você, certo? Nós somos o vaso. A Bíblia fala em Jeremias 18:6 que Israel é como um vaso nas mãos do oleiro, estando ele nas mãos do Senhor. Em 2 Coríntios 4:7 fala que nós somos vasos de barro e dentro de nós há um tesouro, que é a palavra de Deus. E aqui, quando a palavra diz que enquanto houveram vasos, houve azeite. Quando acabou os vasos, acabou azeite. Essa palavra, ela fala sobre eu, sobre você e sobre a viúva. Porque o primeiro vaso que foi cheio naquela casa foi ela. O primeiro vaso que o Senhor encontrou disponível, disposto, foi a viúva. Ela foi a primeira a ser cheia. Nós queremos soluções práticas na nossa vida, mas elas começam a partir de nós. De nós sermos cheios. De nós recebermos aquilo que Deus quer de nós. E aqui entram duas palavras, você precisa encontrar vasos disponíveis, vasos que estivessem vazios, os cheios não serviam, precisava estar disponível. Mas aqui o Senhor me ministrou algo além, porque aquela viúva, ela estava disponível, ou seja, ela tinha tempo, mas mais do que isso, ela estava disposta a cumprir aquilo que o profeta falou. Ela não foi uma mulher que foi lá e pediu orientação para o profeta e disse, tá bom, vou ouvir outro especialista. Fala você agora, quero ouvir o que você me diz. E outro, não. Ela foi buscar a palavra de Deus no profeta e ela colocou em prática. Ela obedeceu.
E aí é que nós encontramos a disposição do vaso. O vaso não pode estar apenas disponível, ele precisa estar disposto. E aqui o pastor usou um exemplo muito real e fácil de a gente entender. Quantos de nós estamos disponíveis para ir na academia? Você tem um tempo para ir na academia? Você tem? Levanta a mão assim, ó, você que tem um tempo para ir na academia. Fala a verdade. A minha professora da faculdade diz assim, o que você faz da meia-noite às 6? Não tem academia 24 horas? Aqui? Tem ou não tem? Então você tem tempo, você tem disponibilidade? Levanta a mãozinha para mim assim, ninguém vai te cobrar de você ir para a academia. Agora, a segunda pergunta que entra é, você está disposto? A disposição é a disponibilidade mais o desejo. A disposição é a disponibilidade mais o querer. Você está aqui nessa noite, me mostra que você está disponível, porque você tinha disponibilidade, você tinha o tempo. Mas mais do que isso, você tinha o desejo. Porque quantos hoje tinham o tempo, mas não tinham o desejo? Não tinham o querer. E essa viúva foi esse vaso, disponível e disposto para fazer aquilo que o profeta orientou, e ela viveu o melhor de Deus na sua vida, como nós cantamos aqui no início. O primeiro vaso que Deus encheu naquela casa foi a viúva. E o primeiro vaso que Deus quer encher nessa noite, para que você possa viver uma reviravolta na sua casa, é você. Você é esse vaso. E desse vaso irá jorrar para todos os outros vasos que você precisa que sejam cheios.